O objetivo é compreender e determinar a energia e a potência elétrica. Potência elétrica. Para qualquer máquina, em particular para os aparelhos elétricos, definimos potência elétrica pela relação entre a quantidade de energia transformada ou transferida e o intervalo de tempo correspondente. Então, eu tenho a seguinte coisa. Então, para me determinar a potência, eu vou precisar da quantidade de energia e o intervalo de tempo. Então, a potência elétrica será igual à razão entre a quantidade de energia transformada ou transferida dividido pelo intervalo de tempo. Vimos que a energia transferida corresponde ao trabalho da força elétrica quando deslocamos certa quantidade de carga entre dois pontos, cuja diferença de potencial seja U. Assim podemos escrever. Então tem a seguinte coisa, que o trabalho da força elétrica será igual ao módulo de Q vezes a diferença de potencial, onde o trabalho da força elétrica será igual à energia elétrica. Então tenho que a potência será a razão entre a quantidade de energia dividido pelo intervalo de tempo. Então, substituindo aqui, que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa de energia elétrica, eu substituí, então ficou módulo de Q vezes a tensão elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Então a razão entre a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo seria a mesma coisa de corrente elétrica. Então substituir, ficou potência será igual a corrente elétrica vezes a tensão elétrica. Então, nós iremos trabalhar com essas duas fórmulas, que é a fórmula da potência, que está relacionada com a tensão elétrica e a corrente elétrica, e a outra está relacionada com a quantidade de energia e o intervalo de tempo. Nessa condição, não fizemos restrição alguma com relação ao tipo de aparelho em que estamos calculando a potência. A expressão é válida, portanto, sem restrição para os aparelhos elétricos em geral. Então, não tem nenhuma restrição relacionada ao tipo de aparelho. Então, para me calcular a energia elétrica e calcular a potência elétrica relacionada aos aparelhos, não tem nenhuma restrição. Então, as fórmulas serão essas duas. Se ele der a corrente elétrica e dê a tensão elétrica para me descobrir a potência, vou usar essa. Se ele deu a quantidade de energia e deu tempo, eu vou utilizar essa daqui para me calcular a potência elétrica. As principais unidades da potência, da tensão elétrica, da corrente elétrica, do tempo e da energia elétrica serão essas. Então a potência será dada em watts. A unidade básica dela é só o W. O U é chamado de diferença de potencial, será dado em volts, só o V. O I vai representar a corrente elétrica, onde será dado em amperes. O tempo será dado em horas, H. E o E representa a energia elétrica, será dado em quilowatt-hora, kWh. Potência elétrica. As duas unidades de potência mais usadas são o watts e o kilowatt. Elas estão representadas no quadro abaixo, assim como as convenções entre elas. Então tem a seguinte coisa. A potência elétrica no Sistema Internacional de Unidades será dada em watts. Na prática, nós usamos o kilowatts. Porque o que representa esse quilo? Esse 1 quilo. Esse 1 quilo vai representar 1000 watts. Então, esse K vale 1000. Então, para compactar o número, no lugar de 1000, nós utilizamos o K. Energia elétrica. No sistema internacional, a unidade de energia elétrica é o joule.
mas na prática usamos o quilowatt-hora. A conta de consumo de eletricidade da sua residência vem nessa unidade. Então tem a seguinte coisa, ó, que a energia elétrica será dada em joule. Na prática, nós utilizamos o quilowatt-hora, porque nós formos trabalhar com o joule, é um número muito extenso. Observando aqui, ó, a convenção, ó, que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules, equivale a 3,6.10 a menos 6 joules. Então, é um número muito grande. Para compactar foi utilizado, ó, o quilowatt-horas. Então, na prática, nós utilizamos o quilowatt-hora. A intenção dessa unidade é facilitar o cálculo do consumo de energia elétrica. Assim, devemos considerar a potência dos aparelhos em quilowatts e os intervalos de tempo em hora, obtendo automaticamente o consumo em quilowatt-hora. Então, quando nós estivermos trabalhando com a energia elétrica, a potência elétrica será dada em quilowatts. Será dado em quilowatts e o tempo será dado em horas. Mas se não aparecer em kilowatt, vou ter que fazer a transformação. Como é que eu vou fazer a transformação? Observando aqui, ó, que 1 kW equivale a 1000 watts. Então, basta dividir para transformar em kilowatts. Vamos aqui o primeiro exemplo. A potência elétrica de um chuveiro é de 2.200 watts. Qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa quando sob a DDP de 220 watts? Tirando os dados do problema, eu tenho que a potência vale 2.200 watts. A DDP, que é a tensão elétrica, 220. Eu quero saber a corrente elétrica. Então, vou usar essa formulazinha aqui, ó. Então, usando a fórmula P é igual a U vezes o I. PUI, nome da formulazinha, ó. Ficou mais fácil. A potência, 2.200. Isso é igual a 200, que é a tensão elétrica, vezes o I. Eu inverti os dois ao mesmo tempo, não teve movimento de sinal, não teve perca de sinal. O 220 estava multiplicando, passou dividindo. Então, vou dividir 2.200 dividido para 220. Dividido deu 10. Mas, professor, você falou na explicação que a potência elétrica será dada em quilowatts. Aqui você deixou em watts. Só vou trabalhar com quilowatts quando estiver pedindo energia elétrica. Como ele não estava pedindo energia elétrica, eu não preciso transformar em kilowatt. Próximo exemplo. Qual é o custo mensal de um banho diário de meia hora em um chuveiro cujos dados nominais são 220 volts com 4.000 watts? Sabendo-se que o custo do quilowatt-hora é 10 centavos. Então, tirando os dados do problema, eu tenho a potência 4.000, vou ter que transformar em kilowatts, porque eu quero encontrar a energia. Então, 4.000 dividido para 1.000 dá 4 kW. A tensão elétrica 220, eu quero saber a energia. Ele falou que 1 kW corresponde a 10 centavos. Então, primeiro passo, vamos encontrar o tempo. Em um mês, o chuveiro é utilizado. Então, o tempo vai ser 30 vezes 0,5. Por que é 30? Porque um mês comercial tem 30 dias. Não tem 29 nem 31, tem 30 dias. Então, vai ficar 30 vezes 0,5. Por quê? Porque ele falou o banho diário é de meia hora. Então, 30 vezes 0,5 dá 15 horas. Agora, o segundo passo, vamos encontrar o consumo em um mês de uso. Então, eu tenho a potência vale 4. Isso é igual a
energia dividido pelo tempo. Ele falou que o tempo aqui vale 15, então substituiu 15. Cruza o meio pelos extremos, então 4 vezes 15 vai ficar 60. Então a energia consumida durante um mês é de 60 kW. Só que eu quero saber quanto é que vai custar. Então agora vamos encontrar o custo mensal de energia. Então o custo mensal de energia basta eu multiplicar 60 vezes 10 centavos, que é o preço de 1 kW. Então o custo mensal é de R$ 6.